Bom, meus amigos, meus internautas, meus queridos irmãos, meus pastores, amigos, principalmente aqueles que estão distantes, que na verdade nesta hora, daqui a instante ele vai me ouvir, vai também me ver. Muito obrigado pela presença dos pastores, muito obrigado também pela presença das pessoas que nos ouvem, que sempre estão falando, passando e contando essa história maravilhosa que a Bíblia tem para nós. Hoje nós vamos falar uma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É uma coisa que parece que aconteceu hoje, mas eu vou contar essa coisa que é bonita, muito linda essa coisa. Eu vou passar essas coisas porque muitas pessoas não sabem essa coisa que eu vou falar, por isso que eu vou falar. Eu vou pedir à irmã Maria Helena, que está com a Bíblia na mão, para poder ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Nós vamos extrair destas poucas palavras alguns minutos de atenção sua atenção que está me vendo, sua atenção que está me ouvindo. Vamos então ouvir a irmã Maria Helena. A instituição dos diáconos. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixássemos a palavra de Deus e servirmos as mesas. Escolhi, pois, irmãos entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, dos quais cotidiamos sobre importante negócio. Deus abençoa sua palavra lida nesta hora. As pessoas humanas precisam entender que cada pessoa tem um comando na vida. Precisa entender que cada pessoa é individual. Precisa entender, vou continuar batendo, que uma pessoa não substitui o outro. Quando uma pessoa deixa o outro, deixou. Quando ele morre, morreu. Não substitui. Ninguém é igual a ninguém. Mas há uma necessidade muito grande de formarmos uma equipe, como estamos aqui agora. É uma equipe que estamos formando. Deus nos orientou para que neste instante seja formado nesta casa uma equipe para poder falar a sua palavra. Então Jesus Cristo fez o seguinte: ele chamou 12 homens, 12 apóstolos, chamados apóstolos, ensinou esses 12 homens as coisas importantes, falou o que é que eles tinham poder para fazer, o que é que eles podiam fazer, o que eles deveriam fazer. Mas acontece que naquela época, Jesus Cristo ensinou os homens, eles aprenderam mesmo de verdade, e começaram a fazer exatamente aquilo que Jesus mandou fazer. A coisa gostosa é a gente fazer aquilo que Jesus mandou fazer. É gostoso. E começaram a fazer aquilo que Jesus mandou fazer. A Bíblia diz que quando eles começaram a fazer aquela coisa que Jesus mandou fazer, começou a crescer o número de discípulos, que foram muitas pessoas mesmo. Começaram a crescer aquele monte de discípulos, e ele que eram 12 só, como fazer agora 12 pessoas para poder tratar desse grupo de discípulos tão grande? Mas aconteceu que é o seguinte: a igreja de Cristo ela sempre foi assim. A igreja trata das pessoas necessitadas. Quem tem mais poder ajuda quem tem menos poder. E as pessoas dão ofertas, dízimo, etc. Sempre foi assim. Jesus ensinou isso. O que aconteceu agora? Então os gregos, que eram muitos famosos intelectualmente falando, a Grécia sempre foi assim, começaram a ter problema porque as viúvas dos gregos começaram a não receber aquela alimentação que elas gostariam que recebessem, aquela quantidade grande. E os apóstolos agora, houve uma murmuração maior nas pessoas, porque estavam falando que os apóstolos não estavam trabalhando certo. Por que não estavam trabalhando certo? Porque eles não estavam dividindo alimentação a todas as pessoas igualmente.
estava dando alimentação mais a um, menos a outros. E o Espírito de Deus orientou aqueles apóstolos. Eles resolveram fazer uma coisa importante no que eu vou falar para você daqui agora. Usar a palavra 7. 7 na numerologia significa perfeição. 6 na numerologia significa imperfeição. 7 é perfeição. Então resolveram, pelo número 7, falar assim, vamos fazer o seguinte, não é bom que a gente usamos a palavra de Deus com esse povo todo e vamos deixar de falar a palavra de Deus, ensinar as coisas que Jesus ensinou para poder distribuir comida para as pessoas. Aí fica a coisa muito sem graça. Nós vamos ter que fazer uma maneira, vamos ter que fazer um jeito. Fazer o quê? Vocês escolhem por aí 7 pessoas, isso significa perfeição. 7 homens casados, esposos de uma só mulher, porque naquela época tinha homem que tinha 3, 4 mulheres, era a lei. Como até hoje que também tem país que é assim. E que seja também sábio, seja inteligente, para poder cuidar deste negócio, que é o negócio da distribuição da ceia, da alimentação, é para servir a mesa. E nós, ministros do Evangelho, nós vamos usar palavras. Vamos usar palavras que fica feio para nós, que somos ministros do Evangelho, ficar distribuindo comida. E a palavra de Deus, quem é que vai falar a palavra de Deus? Aí assim eles fizeram. Escolheram 7 homens muito espertos, entre eles estava Estevão, oraram e esses homens foram constituídos diáconos. Bom, então agora vamos dar uma paradinha aqui agora. Para que foi constituído diácono? Por que foi constituído diácono? Foi constituído diácono para quê? Para poder servir à mesa as coisas que estavam lá, que a Bíblia acabou de falar. Para que então que esse diácono serviu? Para que ele serviu? Era para orar? Era para gritar? Era para curar? Era para fazer isso, fazer aquilo? Não, era para servir a mesa, para servir a alimentação das pessoas. Isso era a missão dos homens chamados diáconos. E agora? Qual era a missão agora dos pastores? É distribuir comida? É fazer o quê? É usar a palavra de Deus, como estamos sendo usados agora. Então, nesse momento, nesse instante agora, eu falei duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Primeiro, para que é diácono? É para servir a mesa. E para que existem pastores? Pastores é para receber de Deus e passar para o homem. Para ministrar a palavra de Deus. Ele é ministro da palavra de Deus. Mas existe uma outra palavra importante aqui, que eu não queria tomar muito tempo de vocês, não. É a palavra chamada, tem o pastor, os diáconos, tem o presbítero. Então, é você que está me vendo aqui agora. Você vai ter que entender essa coisa, você que está me vendo, me ouvindo, você vai ter que entender o que é também presbítero. O que é presbítero? Para que foi chamado presbítero? Para que foi escolhido os presbíteros? A Bíblia diz assim, se tem alguém doente, chamem os presbíteros. A Bíblia diz que os presbíteros eram os homens que eram escolhidos para tratar dos doentes, dos enfermos. Então o presbítero é para tratar dos enfermos, diácono é para tratar da alimentação e pastores para tratar do ministério da palavra. Eu usei esses 3 termos aqui agora, para você que está me vendo, para você que está me ouvindo, para poder você não fazer essa confusão que as pessoas fazem por aí. Não faz confusão. Se você foi chamado para ser diácono, você foi chamado para servir a mesa. Você não foi chamado para outra coisa, não. Se você foi chamado para ser ministro, você está pronto a ministrar a palavra de Deus. Se você foi chamado agora para ser um presbítero, é o presbitério, você vai tratar do enfermo. Não consiga fazer as coisas diferenciadas.
Não procure fazer as coisas diferenciadas para poder fazer mais confusão no mundo, que a confusão já existe. Então nós vamos repetir. Jesus ensinou nesta noite aos apóstolos que eles, como ministros do Evangelho, deveriam ministrar a palavra. E que os diáconos deveriam servir a mesa. E que os presbíteros deveriam tratar das pessoas que estavam enfermas. Então, nesses 3 pontos aqui agora, eu quero agradecer você que está me vendo, você que está me ouvindo. E quero pedir você também para não fazer confusão nessas coisas. Porque o presbítero é para tratar do enfermo, diácono é para tratar da alimentação, das coisas que tem que tratar, das alimentação, dos bens, que tem que tratar da igreja. E agora, e as demais pessoas na igreja? Lembre-se que cada um de você é uma pessoa para fazer um trabalho na igreja. Não fique parado. Procure saber o que é que você deve fazer, o que você precisa fazer na sua igreja, para poder você servir a sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não precisa de você. A igreja não precisa de você. Você precisa da igreja. Então lembre o seguinte, se você está à toa na sua igreja, Jesus não chamou nenhum só apóstolo, nenhum só homem que estivesse à toa. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam trabalhando. Todos são trabalhadores. Principalmente os apóstolos, cada um estava fazendo uma coisa. Então, se você está parado na sua igreja, procura fazer alguma coisa. Procura o seu pastor, o diácono, procura o presbítero para saber, eu posso fazer alguma coisa? Porque você é individual. Ninguém substitui você. Que Deus abençoe você nesta hora, que abençoe nós todos nessa hora, e clareie a nossa mente melhor ainda para podermos entender qual é a realidade que a Bíblia tem para nós em todas as noites. Que Deus nos abençoe e possa nos fazer feliz nesta hora, que perdoa as nossas faltas, dirige nossas vidas e dê saúde a você. E neste ponto está terminado o nosso trabalho. Amém. Viu como que fica quietinho, Fernando?